Quais são as habilidades que são adquiridas a partir desse trabalho com o algoritmo, né? Capacidade de compreender as características básicas de um algoritmo, né? Desenvolver diversas formas de representação de um algoritmo. Okay? A competência 2, a competência de número 2, compreender a relação de algoritmo e a linguagem de programação. Né? Quais são as habilidades? Capacidade de identificar os elementos básicos de uma linguagem, traduzir um algoritmo em uma linguagem de programação e distinguir os diversos tipos de dados para a solução de problemas. Né? Então, os conceitos iniciais lá de informática, né, quando você iniciou os estudos, fala do processamento de dados, né? Tem a entrada de dados, tem a interpretação e tem a saída dessa informação. Tá? Basicamente, ela inicia desse conceito. Né? Competência de número 3, entender o uso de operadores lógicos e matemáticos. Tá? Nos termos computacionais, sabe que a gente trabalha com processamento de números binários, 0 e 1. Né? E a partir desses operadores, a gente consegue trabalhar com situações lógicas, né? E trabalha conceito de verdadeiro e falso, e alguns conceitos de matemática básicas inicialmente, né? Mas que são muito importantes para que vocês consigam levar aí a programação mais adiante, né? Em um nível mais avançado. Ok? A partir desses conceitos, quais são as habilidades? Capacidade de definir os operadores lógicos para a solução de problemas. Capacidade de definir os operadores matemáticos para a solução de problemas. Né? Então, assim, é um desafio que, para quem inicia na área de tecnologia, né, e para quem faz parte dessa área, né, porque independente da área que você atue, você precisa da área de tecnologia. Né? A administração precisa, os recursos humanos precisa, a contabilidade precisa, enfim. O perfil mais importante de um profissional, seja de qualquer área que ele atue, é um perfil que ele esteja pronto para resolver, é aquela pessoa que tem a solução para os problemas do dia a dia. Né? Então, essa é a competência mais importante. A competência de número 4. Compreender o funcionamento das estruturas de decisão e de repetição. Tá? Sim, eu estou falando por cima, mas quando a gente for ouvir nas aulas, vocês vão entender bem o que eu estou falando. Né? Discernir qual a estrutura mais adequada para a solução de problemas. Competência de número 5. Entender o uso das estruturas de dados. Arrays, strings, vetores, matrizes, registros. Né? E as habilidades. Organizar e estruturar algoritmos utilizando diversos tipos de estruturas de dados. Né? É como se eu organizasse um armário, né, uma caixa, e dentro dessa caixa eu organizasse os documentos, né, ou os diversos tipos de produtos ou serviços, né, por exemplo, na qual nessas pastas eu vou organizar, né, esses diversos papéis por diversas finalidades, né, ou seja, uma caixinha A eu vou guardar dados ou informações que sejam do tipo texto. Né? Na outra caixa eu vou guardar informações ou dados que sejam do tipo numérico. Então, quando eu falo de estrutura de dados, eu falo da forma como esse programa, né, vai reservar um espaço lá para que ele guarde, interprete, né, dados, informações de diversos tipos. Tá? Mais para frente também vou explicar como é feita essa organização, como é feita essa distinção. Okay? Então, finalizando aqui, a gente tem as 5 competências, né? E eu tinha falado lá que para aprovação, você precisa ter 50% delas mais uma. Né? Então, metade de 5, 2,5.
mais uma, né? Vamos colocar aí para colocar aí como inteiro, né? 3, tá? Então, 3 competências, no mínimo, precisam ser trabalhadas aí, né? Para que você possa obter aí a aprovação e você possa seguir adiante para ver a linguagem de programação chamada Python. É uma linguagem nova no mercado, né? Alguns questionamentos foram feitos aí na sexta-feira com relação à utilidade, né? Da linguagem em si. Deixa eu ver aqui algumas permissões. O pessoal vai pedindo permissão para entrar e eu acabo não vendo que eu estou na outra tela aqui. Aí me desculpa por não ter aceitado antes. Então, o que acontece? Você aprovado nessa primeira disciplina de lógica de programação? Sim, Arthur, Portugal, vamos aprender sim, tá? Então, o que acontece? Marcelo, ai, peraí. Sim, Karina. Então, o que acontece? Você habilitado aí, né, nessa primeira disciplina de lógica de programação, você vai conhecer de fato uma linguagem, né? Ou seja, esse credenciamento inicial é muito importante, você ter todo, né, estruturado aí a questão do seu conhecimento em programação, para que você possa de fato conhecer os elementos de uma linguagem de programação de fato, né? Então, seja ela qualquer programação aí, tá, pessoal? Qualquer linguagem de programação que você for aprender mais para frente, seja Java, seja JavaScript, que é mais para web, né? Seja a linguagem C, seja a linguagem Python, né, que é nova no mercado aí, você tendo um conhecimento bem consolidado, né, com a linguagem de programação, com a lógica de programação, você consegue aprender facilmente os elementos aí de qualquer linguagem de programação, tá? É uma linguagem nova no mercado que vem para consolidar a questão da questão dos dados, né? Que aqui a gente tem uma nova tendência aí no mercado com relação a um nível muito alto de dados que a gente tem circulando em todas as áreas do conhecimento, tá? Então, juntamente com IoT, com um termo chamado Big Data, né? Que são uma grande quantidade de dados que a gente tem e que a gente precisa organizar esses dados, essas informações e disponibilizar de uma forma mais fácil, né, para os diversos setores aí tomarem as melhores decisões no mercado, né? Isso em nível de competitividade, né? A gente sabe que a informação é algo que a gente coloca como sagrado, né? Que coloca uma empresa ou outra em patamares diferentes e que podem consolidar aí no maior capital, no melhor rendimento, né? E etc. E vem com um nível de aprendizado de máquina também, a linguagem de programação Python, né? O que é linguagem de máquina? É a questão da inteligência artificial, né? O que a gente tem aí há alguns anos atrás, né? E hoje a gente vem como requisito obrigatório, né? Para quem trabalha com essa área de tecnologia, já tem que ter um conhecimento aí, né, que seja básico, né? Mas tem que ter um conhecimento já nessa área de inteligência artificial, né? A questão dos robôs, a questão de você trabalhar com a programação, de fato, nesse sentido. O Arduino, né? Que eu vou comentar para vocês o que é o Arduino mais para frente. Redes de sensores, né? O que é a rede de sensores? Rede de sensores trabalha aí com automatização aí praticamente de uma casa inteligente, né? Ou seja, você acender as lâmpadas aí, não de forma manual, mas de forma automatizada, programação de vários circuitos de uma casa, né? Então, essa linguagem está sendo colocada para vocês dentro da ementa do curso, ela vem justamente
porque é uma tendência muito forte e que vocês precisam ter um conhecimento mínimo, né, para vocês conseguirem seguir nessa carreira, ok? Deixa eu voltar aqui. Certo, as formas de avaliação, né? Além dos exercícios diários, né, a gente vai ter algumas propostas um pouquinho diferentes aí, né? Pode ser que tenha alguma avaliação escrita, tá? Eu geralmente não, mas eu proponho a grande maioria aí você preencher um formulário, né? Preencher um documento, já que meio padronizado, para que você possa responder a atividade, desenvolver a atividade. Avaliações práticas, né? Levando em conta que a gente vai aprender o Portugal e os conceitos de algoritmos, a gente vai ter um programa na qual a gente vai consolidar o nosso aprendizado, realmente fazendo os programas, executando, né? E aí vocês me enviando os executáveis, né, dos programas para que a gente possa corrigir, tá? Trabalho individual ou em grupo, né, e seminários, tá? Em seminários ainda vou dar uma pensada no que a gente pode desenvolver, né? Para que Pode vocês abrir, possam fica essa também galinha. ter aí uma participação, uma dinâmica maior nesse sentido, tá? Vai estudar, A é? gente ter a Ó, o participação. Tem alguém Todd. que tá com o Ele já pulou microfone já em cima da cama. ligado? Cadê essas canetas, Fala, Bianca? Cadê Ricardo, essa quer falar mochila? alguma Não. Uma, vamos arrebentar. Caneta. Não estou conseguindo entender, Paulo. Paulo, se você puder desligar o microfone, caso tenha alguma coisa para falar, tá? Aí você pode colocar no chat de texto também, ok? Então vamos lá, vamos continuar. Aqui tem as referências, né? Bibliográficas dos livros que estão sendo utilizados durante as aulas, né? Os conteúdos são todos baseados nesses livros do nosso plano de curso, tá? Mostrando um pouquinho do plano de ensino, né? Plano de curso, eu tenho aqui, né? Essa ementa, né? Esse curso Programação de Computadores de 240 horas, ele está sendo retirado, né? Do curso técnico de desenvolvimento web e mobile, tá? Então é um projeto, uma proposta diferente, né, da UFG. Não sei se vocês entenderam quando foi falado, né, pelo gestor lá de tecnologia. Deixa eu até mostrar para vocês aqui, ó. Aqui. Esse curso técnico, né, em desenvolvimento web e mobile, ele tem 3 etapas, tá? Ele tem, na verdade, 5 aqui, tá? É dividido em 5 etapas diferentes. Esse curso específico de programação de computadores, ele faz parte da etapa 1. Então, vocês podem perceber que ele tem 240 horas, né? Então, qual que é a proposta da UFG? Que você realmente continue, né? Que você se interesse pela área de tecnologia e vá fazendo cada um desses cursos ou cada uma dessas etapas, né? Que vão ser fornecidas sempre de forma sequencial. Então, você terminou lógica de programação, aí automaticamente você está habilitado, né, dentro do curso de 240 horas para poder seguir adiante. Aí você vai conhecer a primeira linguagem, que é o desenvolvedor Python nível básico, né? Tanto que algumas turmas, né, que fecharam aí nas escolas do futuro,
vão iniciar de forma concomitante, né, ou seja, de forma paralela, tanto lógica de programação como desenvolvedor Python, né? Então, porque qual requisito, né? Ele não é um pré-requisito obrigatório para iniciar, então ele pode ser iniciado juntamente com lógica de programação, tá? Especificamente o curso do Matutino vai iniciar primeiro lógica de programação e aí depois vai pegar na sequência o desenvolvedor Python, tá? Então, a proposta também é que vocês tenham professores diferentes, né? Então, eu inicio com vocês lógica de programação, aí posteriormente vou para outra turma, né, do mesmo curso de programação de computadores e trabalho algum outro componente diferente, né, e aí vice-versa. Vocês recebem outro professor, né, para poder continuar aí a questão do desenvolvedor Python. Tá? Então, é uma proposta bem interessante, né, de ter uma mescla de professores diferentes, com habilidades, com competências diferentes, para que vocês possam ter uma afinidade melhor durante o curso também, né? Então, qual que é a proposta? Você terminou a etapa 1, né? Você é habilitado para o curso de capacitação, né, em programação de computadores com a carga horária de 240 horas, né? E aí, de forma sequencial, você realizando cada um desses cursos de capacitação, né? Então, ou seja, cada uma dessas etapas é um curso de capacitação diferente, né? Primeiro, programação de computadores. Aí o segundo, você vai estar habilitado para programador back-end, front-end, né? Que é a etapa 2. Essa etapa 2 também tem 240 horas, né? E aí a etapa 3 é habilitada para sistemas computacionais, né? Você vai aprender sobre redes de computadores, máquinas virtuais, arquitetura de sistemas, banco de dados, né, que é importante. A etapa 4 já trabalha com engenharia de software, né? Então, além do desenvolvimento, que é importante, né, você ter o conhecimento de uma linguagem de programação, de você realmente saber programar, colocar a mão na massa, é importante também a gente ter a parte documental da história, né? Ou seja, você conhecer do zero um projeto que é desenvolvido na área de tecnologia, né? Então, você tem lá a documentação em engenharia de software, você conhece todo o ciclo dentro do projeto software, você vai conhecer a parte, né, ou conhecer como um analista de sistemas, um analista de projeto, trabalha para conhecer as necessidades do cliente no dia a dia. Né? Então, a gente tem aí, basicamente, no mercado, uma habilidade que eu já comentei ali atrás, né, que é a questão da resolução de problemas, mas também de entender os problemas. Então, aqui, essa habilidade ela também vai ser trabalhada, né? E aí a última etapa, né, levando em conta que é um curso técnico em desenvolvimento web e mobile, você vai trabalhar aí com desenvolvimento direto para Android, para iOS, né? A prática de desenvolvimento, sistemas, né? Segurança para sistemas mobile, desenvolvimento de jogos, e aí você fecha com a etapa 6, né? São que é um trabalho de conclusão, na verdade, né, na qual você vai desenvolver um projeto voltado aí para o curso todo, né, e que vai ser requisito fundamental para que você tenha a certificação do curso técnico, tá? Novamente, repetindo, né, você não é obrigatório fazer todos esses módulos, né? Você não é obrigatório você concluir todas essas etapas. Mas caso você queira seguir mais adiante nos estudos, queira conhecer sobre ter esse contato, né, de forma direta e queira ter a certificação de nível técnico, você precisa concluir essas etapas.
tá? O FG quer dizer o quê? Quer dizer que se você concluir a etapa 1 e seguir adiante, você tem a certificação do curso técnico. Se você concluir, por exemplo, né, você pode perceber que nos próximos dias as escolas do futuro vão lançar mais editais para cursos de qualificação, que tem curta duração, né? Então, por exemplo, pode ser que nos editais aí tenha desenvolvedor Python em nível básico ou nível intermediário, por exemplo, né? Então, o que acontece? Se você concluir desenvolvedor Python, né, em nível básico e lógica de programação, você vai ter 2 cursos de qualificação que, complementado com outros mais à frente, você tem um curso de capacitação de 240 horas. Né? Então, você ganha uma certificação a mais. Então, a UFG está fazendo essa trilha do conhecimento, essa trilha de aprendizagem, para que você possa aumentar o seu conhecimento e, ao mesmo tempo, você ter mais certificações que você possa anexar ao seu currículo, tá? Não é obrigatório. É apenas mostrando que, se você seguir adiante nos estudos, o seu grau de certificação, o seu grau de conhecimento vai aumentando também, tá? O curso nosso aqui é esse, etapa 1, né? Um curso de programação de 240 horas que tem essa carga horária aqui, né? Esses componentes, tá? Então, você iniciou com lógica de programação, na sequência, desenvolvedor Python, nível básico, na sequência, desenvolvedor Python, nível intermediário, sistemas de computação, programação orientada a objetos, fundamentos de matemática discreta, tá? Apesar do nome, não fiquem receosos, não fiquem com medo, mas é fundamento para que você siga adiante também, né? Então, essa aqui, por exemplo, ela pode ser ela tem como pré-requisito, né, a lógica de programação. Então, ela poderia vir em sequência juntamente com o desenvolvedor Python, nível básico ou nível intermediário, ok? Pessoal, com relação a tudo que foi falado, a questão das competências, a questão dos dias de aula, a questão da metodologia com relação à frequência, com relação às nossas aulas, ou até mesmo com a apresentação da proposta da UFG e esses componentes, vocês têm alguma dúvida acerca desse assunto que vocês gostariam de comentar? Podem abrir o microfone, podem colocar a mensagem aqui no chat de texto. Por enquanto não, professor, sem dúvidas até o momento. Bacana, Iago. Por enquanto está tranquilo. Sem dúvidas. Por enquanto está tranquilo, né? Ok. Deixa eu só colocar aqui no outro material. Vamos lá, pessoal. Então, a gente inicia, né? Falando sobre... Aqui a pergunta do Arthur. Será necessário um computador para realizar o curso? Arthur, não durante todo o curso, né? Mas, por exemplo, se você acompanhar as aulas pelo celular, né? E, posteriormente, estar se disponibilizando para ir numa lan house, né? Ou, de repente, acessar um computador emprestado de algum familiar ou amigo, etc., é importante, pelo menos uma vez na semana, você ter contato com esse computador, né? Por quê? Porque você desenvolve as atividades aqui, né? Vistas no nosso encontro diário, e aí você realmente tem um aprendizado solidificado na prática, tá?
não é obrigatório, porém é uma recomendação para que realmente você possa aprender, né, lógica de programação na prática, tá bom? Então aqui durante a aula não é obrigatório não, mas depois, no segundo momento, quando eu pedir para que vocês façam um exercício prático, desenvolva, aí vai ser necessário, tá? E aí, por exemplo, eu comentei com vocês lá no início que é importante a presença, né? A presença de vocês, ela é registrada a partir da entrega da atividade. Então, essas atividades que vocês vão desenvolver de forma prática no computador, de repente, se você não tiver o computador ou não tiver a disponibilidade de tempo para estar desenvolvendo no dia, tá? Vocês podem deixar acumular, por exemplo, uma semana, né? E deixar para desenvolver no sábado, no domingo e me entregar na semana posterior. Tá? Não tem problema. Não é assim, professor, não fez no dia, eu vou ficar com falta. Não, não vai funcionar assim. Né? Esse sistema, ele é um pouquinho mais complicado. Não é impossível de realizar, né, essas aulas daqui, eu estar orientando vocês, não é impossível também não, tá, pessoal? Apesar de ser uma área totalmente diferente das demais, né? A parte de tecnologia também dá para ser desenvolvida assim, dessa maneira, mas é preciso de uma disciplina, né, uma participação maior de vocês. Então precisa realmente assistir a aula, pegar as orientações, as recomendações das atividades e desenvolver, tá bom? Mas dá para fazer sim, sem computador, desde que você se programe para que você possa, né, estar indo a uma lan house ou acessando um computador, nem que seja emprestado, para que você possa praticar. Isso vai ser importante, tá? Amanda, quem não tem faz o quê? É igual comentei, né, Amanda? Assim, reserva pelo menos uma vez na semana, né? Para estar se dirigindo a uma lan house, né? Para estar colocando em prática os conhecimentos, tá? Porque como lógica de programação e as demais disciplinas são práticas, né? Não tem muito o que fazer, é prático. Todos os dias vocês vão ver algo prático, tem que ter aí a sua ferramenta de trabalho ao lado para desenvolver, né? Murilo, caso for reprovado nessa primeira matéria, perde o curso. Murilo, eu digo que o aluno que é reprovado na primeira disciplina, ou que é reprovado em algumas disciplinas, é porque realmente não desenvolveu nada, né, durante o curso. Então, assim, eu coloco meio que algo como impossível de acontecer, porque se você desenvolveu, se você participou, não fica reprovado, tá, pessoal? Não tem casos nos meus cursos, né, nas minhas disciplinas que eu já mestrei, que o aluno desenvolveu algo que mesmo assim ficou reprovado, tá? Não tem como isso acontecer. Só acontece aquela pessoa que não é frequente, que não desenvolve nada, né? Então, quanto a isso, fiquem despreocupados, mas não perde o curso, tá? Você continua e aí, à medida que for passando para as demais, né, e provavelmente há uma recuperação, ou antes de fechar o diário de lógica de programação, é passada uma atividade para recuperação, tá bom? Bianca, vou verificar essa possibilidade, tá, Bianca? Como a gente está em decreto ainda do Estado, esse decreto ele ainda proíbe essa questão, né? Mas eu vou verificar sim, tá, Bianca? Se a gente pode estar indo para lá e, de repente, utilizar algum recurso dos laboratórios. Como assim a UFG pegou recentemente para administrar, né, as escolas do futuro e elas estão sendo todas equipadas ainda, tá, pessoal? Então, mesmo a gente tendo esse decreto, né, que proíbe a nossa volta presencial, as escolas, todas elas estão passando por reformas estruturais e estão recebendo computadores novos, tá? Então, assim, a gente tinha uma estrutura muito precária antes, né, com laboratórios ruins, né? E aí a UFG ela está
modificando e estruturando todos esses laboratórios. Então, acredito que até para a nossa volta presencial, né, vamos supor que o decreto seja modificado e a gente volte, né? A gente não teria condições estruturais ainda de atendê-los. Tá? Então, mas eu vou colocar como pauta e como sugestão para ver se a gente tem alguma possibilidade, tá? Não é certeza, mas eu vou colocar como sugestão, tá bom? Arthur, não teriam aplicativos que substituam os programas de PC? Arthur, vou ser bem sincero, eu vou verificar para celular se a gente tem algum recurso, tá? E aí vocês podem trabalhar também, tá? Assim, os conceitos iniciais de algoritmos e tudo mais, a gente vai trabalhar com dois programas que rodam tranquilamente, né? O Meet eu sei que não roda no celular, mas o Scratch eu tenho quase certeza que a gente tem essa disponibilidade no smartphone também, tá? O Scratch, ele é um software, né? Vou até mostrar para vocês aqui. O Scratch, tanto o Scratch como o Meet ele é mais para desenvolvimento mobile, né? Ele é bem simples, só que com recursos assim bem com bastante ferramentas, né? Com muitas ferramentas que a gente encontra em softwares mais robustos, né? Como o Android Studio. Só que o Android Studio, né, para desenvolvimento mobile, ele depende muito do recurso computacional, ele precisa ter um computador, um notebook, que tem um processador mais parrudo, né, que tem um processador que aguente um pouco mais os recursos gráficos. E o Meet não, o Meet ele já roda em qualquer dispositivo, né, desktop, que tem uma configuração mínima aí de 2 GB de RAM, né, ou seja, o seu computador pode ser aqueles antigos que ele consegue rodar tranquilamente. Né? Então, a gente vai utilizar, sim, o Scratch e o Meet para reportar alguns conceitos que a gente for ver, quando a gente for ver variáveis, quando a gente for trabalhar algoritmos, né? Quando a gente for estruturar a estrutura de um programa em si, a gente vai ver muitos recursos do Scratch e do Meet. Tá? Todas essas sugestões eu vou colocar para vocês, né, quando a gente for ver, lá no grupo de WhatsApp, eu vou colocar aqui no chat, tá? Então, o Scratch é né, que você pode utilizar, ele também faz parte do Meet educacional, né? Que você pode utilizar via navegador, tá? Então, por isso que eu comento com vocês que tem essa possibilidade de ser usado no smartphone, porque ele é utilizado via navegador, não precisa de instalação no computador, né? Agora, o Meet app, né? Esse não, esse ele já precisa de rodar no computador. No navegador ele não roda, não suporta, tá? No smartphone, ok? Certo, então com relação aos outros, né? Paralelo eu vou verificar e já trago para vocês amanhã, tá? Mas esse do Scratch é certeza que vocês conseguem utilizar no smartphone. Alex Cantilho, onde assistir às aulas gravadas? Assim que encerrar as nossas aulas, eu vou disponibilizar um link, né, para vocês. Eu vou upar o vídeo no YouTube. E aí eu disponibilizo o link para que vocês possam assistir novamente essa aula. Tá bom? Ou para o pessoal que não conseguiu pegar ao vivo. Amanda, dá para treinar programação pelo celular? Dá, tem como. Tem alguns recursos no celular, bem limitado, mas bem limitado mesmo, mas tem como, tá, Amanda? Aí amanhã eu vou procurar trazer com mais detalhes, certo? Isso, Arthur. Cadê? Quando acabar a aula de hoje, né? Ok, sim. Quando acabar a aula de hoje, eu já coloco o link, né, do vídeo lá, upado. E já trago o link lá no nosso grupo para que vocês possam assistir, tá bom?
Vai ser assim todo dia. Todo dia antes da gente iniciar, eu gero um link para o Google Meet, né, para que vocês possam assistir a aula ao vivo e, na sequência, a hora que a gente encerra, eu coloco lá no grupo também, né, tudo que a gente viu durante a aula, uma possível atividade que eu vou passar para vocês, né, e também juntamente com o link do vídeo do YouTube, tá bom? Pessoal, mais alguma pergunta? Pode fazer, pode aproveitar o momento, tá? Aproveitando o momento, né, que a gente está no chat de texto, antes da gente iniciar o conteúdo de fato, eu gostaria que vocês colocassem no chat aqui a experiência que vocês têm com informática, né? Pode ser algo bem simples, tá? Se vocês quiserem abrir o microfone também, depois que eu fizer a pergunta aqui, vocês podem abrir o microfone, pode colocar no chat de texto também, tá? Gostaria que vocês colocassem a experiência de vocês com informática. Professor, eu já estou no mercado de trabalho, eu já tenho curso básico, eu tenho um curso avançado de informática. Não, professor, eu estou fazendo um curso de graduação na área de desenvolvimento de sistemas, eu estou fazendo um curso direcionado à área de tecnologia, já tenho algum conhecimento, alguma experiência básica na área. Gostaria de conhecer um pouquinho mais o perfil de vocês, né, para a gente trabalhar também as duas partes de forma individual, vocês também, né, porque pode ser que tenha pessoas que tenha mais um pouquinho de conhecimento e etc. Eu gostaria de conhecer um pouquinho mais vocês, tá? Coloca aqui, se apresente, coloca o seu nome, né? Coloca a sua idade, coloca a sua experiência, o seu conhecimento. Professor, não tem conhecimento nenhum na área de informática, né? De repente eu tenho alguns conhecimentos com alguns programas básicos do computador e só. Coloca aqui, pessoal, participa para eu conhecer um pouquinho mais de vocês. Pode abrir o microfone também, se apresentar. Né? A gente vai ter algumas outras situações também para a apresentação de vocês, algumas atividades, né? Olá, meu nome é Alana, não tenho experiência na área de informática, sei me virar bastante no computador, mas nunca parei para estudar assim, não. Quando você se inscreveu, Alana, qual foi o que te chamou mais interesse em você fazer esse curso de programação de computador? Eu tava procurando alguma coisa nessa área para aumentar os conhecimentos para talvez fazer web design ou alguma coisa do tipo, para poder trabalhar como freelancer, né? E aí, o dinheiro não deixa fazer tudo que a gente quer. E aí apareceu esse curso, eu já me inscrevi, mas eu tenho bastante interesse também. Eu também tô começando, eu acho que chama Free Academy, qualquer coisa assim, que é na internet, que ensina um pouco sobre programação. Sim. Paralelamente, mas o meu tempo tá bem curto, então eu tô tentando encaixar tudo e fazer dar certo. Bacana, Alana, que bom que você se interessou, né? Procurou, realmente é difícil encontrar cursos bons e de forma gratuita, né, Alana, que é o principal. Hoje a gente não está tendo mais recurso financeiro para estar investindo, mas que bom que você se matriculou no curso, tá? Parabéns e estou à disposição aí para qualquer dúvida que você tenha, tá bom? Eu vejo que a necessidade também da lógica de computadores hoje em qualquer área que você for trabalhar é bastante importante, porque mesmo que você não vai trabalhar com informática exatamente, se você já tivesse conhecimento já te ajuda bastante em outras áreas. Com certeza. Pessoal, vocês percebem que as necessidades, os requisitos no mercado de trabalho vêm mudando constantemente, né? Então, por exemplo, há um tempo atrás, né, vamos dizer aqui, uns 30 anos atrás, aqui, você está no mercado de trabalho, ganhando inicialmente um valor simbólico aí, né, razoável, você tinha que ter um ensino médio, né? Aí daqui a pouco passou que você tinha que ter um ensino superior, ou ensino técnico. Aí, mais adiante, né, nos tempos recentes aí, você precisa ser muito bom nos recursos básicos de informática, né, planilhas, editores de texto,
E hoje não, né? Por isso que a UFG ela já veio com essa proposta para realmente trabalhar com recursos tecnológicos que é uma necessidade imensa em todas as áreas do conhecimento, tá, pessoal? Todas as áreas do conhecimento. Eu sou especialista, eu estudei bastante. E aí tá difícil de arrumar emprego, eu tenho que ir caçando outras coisas. Tá certo. Você é de que área, Alana? Eu fiz direito, não é minha paixão, mas foi o que eu ganhei bolsa na época para fazer. E aí eu fiz 2 especializações, correndo atrás nessa pandemia para ver se consegue emprego em nada. Eu não dou conta de ficar parado esperando, não. Entendi. Mas vai dar certo, Alana. Vai dar certo. E outra, no direito a gente, área de patente, área de direito empresarial, se você tiver um conhecimento sobre essas coisas já te dá um impulso. Na LGPD também. Com certeza. É a tendência, né? A gente tem que se especializar no assunto, né? Exatamente. A área forense te interessa também, Alana? Essa parte aí de investigação de crimes digitais, etc. Você gosta? Na verdade, essa seria a área que mais me interessaria, né? Mas quando eu saí da faculdade, eu tentei ficar um pouco na pesquisa e algumas coisas do tipo, mas eu não consegui. E aí eu já tinha passado na OAB, eu falei, eu não quero concurso, porque não é pra mim, nunca me vi concursada, mas Entendi. agora nesse momento acho que tudo tá sendo atrativo. Tá certo. Obrigado, Eu Alana. gosto muito de estudar. Tá certo, que bom, pessoal, que bom, muito bom. Amanda, me chamo Amanda, tenho 20 anos, só tenho conhecimento em informática básica, ok. Tenho certeza aí que esse curso vai abrir muito, né, a cabeça de todos nós aí, com relação ao que você pode desenvolver como profissional no mercado, né? Então, hoje está muito forte a questão do marketing digital, né? O marketing digital, para o pessoal da área de administração, ele não requer só conhecimentos de recursos ou estratégias, né, na área de venda, na área de vendas e etc. Mas o próprio nome diz, né, marketing digital, está tudo voltado para as redes sociais, né, tudo voltado para o meio digital. Então, saiu muito do manual e foi tudo para a área digital. Né? Então, você conhecer esses recursos, essas plataformas, onde você pode encontrar os seus clientes, né, onde você pode divulgar o seu produto ou serviço, né? Então, tudo, tá, pessoal? Não tem como a gente fugir dessa área de tecnologia, né? E você pode desenvolver produtos aí, né? Por exemplo, na área do pessoal que trabalha com marketing digital, por exemplo, né? Ou, de repente é microempreendedor ou está trabalhando aí num pequeno negócio, né? Quer ter um contato maior com o cliente, né? Quer vender, quer de repente fazer com que o seu produto ou serviço seja mais visualizado, né? Tem diversas maneiras e recursos tecnológicos que trabalham com essas necessidades, né? Arthur, assisti algumas aulas online com o famoso Guanabara. Eu também assisto muito os materiais que ele coloca, né? No canal dele, o Gustavo Guanabara, né? Estou fazendo uma graduação em sistemas da informação. Que legal, Arthur. Você está em qual período em sistemas da informação? Iniciando agora, já passou por algumas. Primeiro semestre, bacana. Já está aprendendo lógica de programação? Ainda. Acredito que sim, né, Arthur? Bianca, estou nesse começo mesmo, bacana. Bianca, tenho 25 anos, trabalho como auxiliar administrativo financeiro e procuro mudar de área no mercado de trabalho, porém tenho apenas informática intermediária, pacote Office, nunca estudei programação. Ok. Então aqui você vai de fato aprender, né? Lá no começo, quando você viu lá a introdução, processamento de dados,
você provavelmente deve ter visto falar, né? O professor falou, comentou sobre a questão do processamento de dados, né? Como é feito toda essa questão aí do processamento de dados, como que o processador interpreta, né? E disponibiliza essas informações para todos nós, né? Questão do algoritmo, né? Questão da programação, você vai ver de fato aqui, tá? Murilo Gomes, ok, 23 anos, tenho curso em CorelDRAW, Photoshop, pacote Office. Estou cursando licenciatura em matemática. Muito bom, também tenho licenciatura em matemática também, Murilo. Além de ser técnico em informática, né, eu trabalho com marketing digital também, né, por isso eu comento muito sobre marketing digital, porque realmente é algo muito importante nos meios digitais e hoje em dia, né? E você precisa ter um conhecimento mínimo, né? Também trabalho com design gráfico, né? Web design. Então, também gosto muito da ferramenta CorelDRAW, Photoshop. Inclusive, depois que eu postar a aula de hoje, né? Fiquem à vontade para ver lá o meu canal. Tem vários assuntos aí que eu trago, seja design gráfico, marketing digital, tá? Tem bastante conteúdo interessante lá. Paulo Ricardo, olá, me chamo Paulo Ricardo, tenho 30 anos, tenho curso de informática básica. Ok, importante, né? Importante vocês terem esse conhecimento inicial. Danilo, tenho 32, estou tentando mudar de área depois que conheci algumas pessoas que trabalhavam com TI. E indicavam que é a área do futuro, com a escassez de pessoas. Pessoal, aqui no estado de Goiás, a escassez é muito grande mesmo, de pessoas em todos os níveis de conhecimento, tá? Tem várias áreas para você trabalhar. A área que está mais precisando de profissionais, né? É a área de desenvolvimento de jogos, tá? Jogos digitais. Hoje, quando a gente fala de jogos digitais, a gente não fala de jogos que tenham uma complexidade maior, igual a gente tem para várias plataformas e vários videogames aí, né? Não, a gente pode começar com projetos pequenos, né? Então, por exemplo, uma marca qualquer aí, né? Seja Coca-Cola, seja Nescau, qualquer outro marca aí no mercado, ela precisa divulgar o seu produto, né? Que forma de divulgação que a gente pode fazer? Pode criar um joguinho atrativo para chamar um público-alvo, né? A Nescau mesmo já fez algum tempo atrás aí. E nesse desenvolvimento, né, você coloca o produto em evidência no mercado, né? Você está trabalhando de forma direta com marketing digital, então você não precisa pensar em uma complexidade maior, né? Você pode começar com pequenos projetos nesse sentido, para divulgar um produto, para divulgar um serviço, uma marca qualquer, né? E é uma área que realmente está crescendo muito, que precisa de profissionais nesse sentido, né? Danilo Barbosa, tive um pouco de contato com programação na faculdade, mas não foquei nisso. Ok, Mônica Flores, meu nome é Mônica, tenho 36 anos, meu conhecimento de informática nível intermediário, tenho realizado vários cursos tecnológicos, não tenho experiência laboral na área. Ok. Ok. Vou passar o link do meu canal, tá? O site que falei que dá para estudar mais sobre programação é freecodecamp.org. Ok, vou mostrar para vocês algumas outras sugestões também, tá? Para que vocês possam estudar. Iago, 29 anos, tenho conhecimentos básicos em informática, mas nunca fiz curso, quero aprender desenvolvimento web e mobile. Bacana. Então, pela trilha de aprendizagem, pela proposta do UFG, né, se você conseguir concluir os demais módulos, né, iniciando por esse, de 240 horas, você tem a formação nesse sentido aí em desenvolvimento web e mobile, né? E 15, 9 e 20 a gente retorna, tá? É só clicar no mesmo link lá, se você sair da reunião, né? E aí você consegue acessar novamente para que a gente possa falar um pouquinho do conteúdo. E aí eu deixo uma pequena atividade mais light hoje para que vocês possam realizar
para validar a frequência de vocês, tá bom? Até daqui a pouco. Qualquer dúvida, é só colocar aqui no chat de texto, né? Que eu respondo vocês assim que a gente voltar. Tá bom? Do mais, obrigado e até daqui a pouco.